Olá, ouvintes e telespectadores. Eu sou a Lilian de Oliveira, sou da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e, excepcionalmente hoje, eu estou aqui à frente do MPCcast para entrevistar a nossa assessora da Procuradoria-Geral, a professora Maria Tereza Fonseca Dias. Bem-vinda, Tereza. Obrigada pela sua presença. Bom, queria agradecer, Lilian, pelo convite, queria cumprimentar também os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que a Lilian vai comentar, um tema bem palpitante aí que nós vamos discutir hoje. Sim, hoje nós vamos falar sobre o fim do regime jurídico único. Professora Maria Tereza. Sim. É um assunto que desde novembro, quando foi votado pelo STF, tem pipocado nas redes sociais várias coisas, várias polêmicas. E decidimos por esse assunto justamente para esclarecer os nossos telespectadores e aos nossos ouvintes a respeito desse tema. O que é o regime jurídico único e o fim dele, o que acarreta? Então, é um tema difícil, a gente vai ter que passar por algumas explicações iniciais. Então, eu queria contextualizar a própria criação do regime jurídico único na Constituição de 1988, porque antes da Constituição de 88 havia uma pluralidade de regimes, e quando a gente fala em regime jurídico, nós estamos tratando daquelas normas que se aplicam ao vínculo que uma pessoa física tem com o Estado. Então, é o vínculo da gente com o Estado. Esses vínculos têm vários regimes. Então, o Constituinte optou por instituir um único regime, por daí esse nome, para administração direta, autárquica e fundacional, porque nas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, com personalidade de direito privado, já se aplicava o regime trabalhista ou seletista, no caso do emprego público. Então, a ideia era unificar este regime para administração direta, autárquica e fundacional, o que foi feito na Constituição de 88. Então, isso é que é o regime jurídico único. E logo após constar essa expressão na Constituição, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar acerca da natureza deste regime, porque a Constituição falou único, mas ela não disse qual. Então, várias decisões, a própria doutrina de direito administrativo, ela acabou se consolidando no sentido de que esse regime jurídico deveria ser o regime estatutário. Sim. É um regime de direito público, um regime legal, diferente do regime seletista, que é o regime para o mercado e para essas empresas com personalidade jurídica de direito privado. Em linhas gerais, isso aqui é o regime jurídico único. Entendi. O regime jurídico único foi extinto por uma emenda institucional em 1998, se não me engano. Uhum. E a partir disso houve uma série de debates naquele período e entrou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2135, no STF, com alegações a respeito dessa emenda. Uhum. O que essa ADI traz? Qual foi a discussão na época? E o que aconteceu daí em diante? Porque só agora a gente votou realmente essa questão do regime jurídico único. Então, é interessante explicar e apresentar até uma linha do tempo sobre esse tema, incluindo a ADI 2135, porque essa ADI, ela foi discutir uma alteração feita na Constituição de 1988. Então, como eu havia explicado anteriormente, em 88 foi instituído o regime jurídico único. Em 1998, ou seja, 10 anos depois da vigência da Constituição, houve uma alteração no texto com a Emenda Constitucional 19, que foi conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa e Gerencial, e essa emenda, então, alterou o caput do artigo 39 da Constituição e incluiu nesse dispositivo outro texto que excluía a redação regime jurídico único. Daí, em 98, ter se falado em fim do regime jurídico único. E o que isso implicava? Na possibilidade de, além do regime estatutário, que já era o adotado, poder-se também incluir
o regime seletista como uma outra espécie de regime para administração direta, autárquica e fundacional. Então, isso aconteceu em 1998 com a emenda 19. Sim. A ADI, ela foi proposta pelos partidos políticos, alguns partidos políticos, PT, PCdoB, PDT, etc., em 2000. E essa ADI tramitou no Supremo. Em 2007, o Supremo deu uma liminar suspendendo os efeitos da emenda constitucional 19 nesse dispositivo, né? E a discussão ali era uma discussão de processo legislativo, porque foi questionado que houve uma alteração, porque o processo legislativo ele passa pelas duas casas, né? Bicameral do Congresso, passou por uma casa, houve alteração da redação, ela não foi discutida na outra casa, e o projeto voltou e não foi esse aspecto apreciado. Então, foi deferida a liminar em 2007. Aí, o que acontece? Essa liminar, ela, ao fim da decisão, ela diz que ela tem efeitos ex nunc, ela tem efeitos a partir da emenda. Porque entre 98 e 2007, olha que curioso, houve introdução de regimes seletistas concomitantemente ao estatutário em algumas pessoas, alguns municípios, alguns estados, enfim. Então, já instituiu ali uma dualidade de regimes, né? Então, quando ela dá em 2007 o efeito ex nunc, ela fala assim, fica válido esses regimes, né? A introdução do seletista, quando só havia estatutário, fica sendo válida, tá? E então, essa liminar, ela teve efeito de 2007, a partir daí, então, só poderia ter o regime jurídico único e para a maioria de natureza estatutária, tá? E isso valeu até agora com essa decisão do STF. Exato, até 2024. Então, de 2007 a 2024, volta a redação anterior da Constituição com o regime jurídico único. Aí o Supremo agora, em 2024, ele muda o entendimento dessa liminar, que é uma coisa não muito comum nas decisões do Supremo, ele costuma manter as liminares, ainda mais quando está discutindo questões formais, né? Sim. Mas nessa ocasião houve uma mudança de entendimento, em grosso modo entenderam que não houve vício ao processo legislativo, né? O voto condutor foi o voto do ministro Gilmar Mendes, porque a ministra Carmen Lúcia não concordava, ela estava confirmando a liminar de 2007, o voto dela, que era a relatoria inicial, e aí, ao fim e ao cabo, eles entendem que não houve aquele vício no processo legislativo. Em síntese, o que foi alegado, né, o que foi fundamentado nessa decisão final, é que houve tão somente uma mudança de posição do dispositivo que havia sido aprovado no projeto que estava tramitando no parágrafo 2º, e esse conteúdo votado e aprovado, etc., ele foi transferido para o caput do artigo 39, para que o artigo 39 não ficasse sem o caput. Então, entenderam que, do ponto de vista do conteúdo, do processo legislativo, não houve vício, né, ao devido processo legislativo. Não tendo havido vício, a emenda 19 foi válida e a emenda 19 prevaleceu ao fim e ao cabo. Aquele texto lá de 1998, ele prevaleceu e o texto retira da Constituição a expressão regime jurídico único. Por isso que todo mundo fala no fim do regime jurídico único. Agora eu acho que foi sepultado definitivamente o regime jurídico único, né? A mim me parece. Sim, e isso gerou uma grande repercussão, como eu falei no início, né? Que inclusive fez com que a gente decidisse abordar esse tema. E pipocaram nas redes sociais, matérias também de sites até meio duvidosos, sobre a questão do fim da estabilidade do servidor efetivo e o fim de diversos direitos dos servidores públicos. Esse alarde faz algum sentido? O que você poderia nos dizer a respeito desse debate que tem sido levantado? Tem uma questão interessante, Lilian, no voto condutor do ministro Gilmar Mendes, né, da DI 2135, tem duas coisas interessantes que são faladas ali. A primeira coisa é que também
essa decisão tem efeitos ex nunc, para frente. E ela fala textualmente que não vai haver mudanças naqueles regimes que já estão instituídos. Então, ela não promove uma mudança dos regimes que já estão. Então, o servidor já é estatutário, a legislação do município, do estado, enfim, da União, né, o regime jurídico único dos servidores civis, por exemplo, a Lei 8.112, ela institui o regime estatutário. Então, essa decisão não vai alterar o regime desses servidores e a decisão fala isso textualmente. Eu até me questiono até que ponto ela tem efetivamente esse condão, né, vamos dizer assim, de congelar uma situação de regime jurídico, porque o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, né? Então, amanhã esse regime pode ser alterado, enfim, mas isso vai gerar, obviamente, uma discussão, né? Agora, uma coisa que todos que falam sobre esse tema discutem, e do ponto de vista técnico a gente pode dizer isso, é que ao permitir a introdução do regime seletista, então imagine que vai se criar uma nova carreira no setor público e atribui-se àquela carreira o regime seletista, né? Tá, eu não vou interferir nas carreiras anteriores, não vou alterar o regime estatutário lá, imaginemos que isso ocorra, mas eu instituo aqui uma nova carreira e esta carreira vai ser regida sobre o regime seletista a partir de agora. Afinal de contas, a Constituição não tem mais o regime jurídico único, né? Só para eu entender, te interrompendo, Sim. Esse exemplo poderia ser, digamos, o Tribunal de Contas decide sobre uma carreira nova aqui dentro, uma função nova. Poderia aqui dentro haver a concomitância de dois regimes? Em tese poderia. Eu acho muito pouco provável, porque quando você vai falar de funções típicas de Estado, aí você está falando do controle, você está falando do legislativo, do judiciário, da diplomacia, de algumas carreiras fiscais, talvez. Isso vai ser difícil de mudar pela natureza das atividades, né? Eu estou pensando em situações não relacionadas com funções típicas de Estado, né? O município resolve instituir, posso dar até um exemplo de algo que ocorreu, né? As carreiras de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, que foram instituídas mais recentemente, alguns municípios optaram, quando naquela janela de oportunidade ali que não havia o regime jurídico único, instituíram o regime seletista para essas atividades, pensando que, o caso dos municípios, se eles deixassem de receber financiamento do governo federal, eles poderiam demitir esses agentes, etc. Estou falando isso em tese, tá? Não tem nada no cenário aqui relacionado a isso. Em tese, ele poderia demitir. Então, implementar o regime seletista, em síntese, significa não conferir estabilidade para esses agentes públicos, porque quem é regido pelo regime seletista não tem estabilidade, diferentemente de quem está sob o regime estatutário, sobre o cargo efetivo, né? Então, o significado, em síntese, é esse. Você está instituindo, poderá vir a instituir um regime seletista para permitir com maior flexibilidade a demissão. Só que isso também não é algo tão automático, porque o empregado público, que se submete a concurso público na administração, que é uma exigência constitucional, a demissão ela tem que ser motivada, tem que haver, né, uma justificativa de interesse público, né? Então você com isso não permite uma liberalidade tão grande para o gestor, mas o fato de não ter estabilidade facilita todo esse processo de desligamento, caso seja necessário a administração reduzir quadros, caso ela deixe de atuar em determinadas atividades e queira enxugar o quadro de pessoal, caso ela passe a fazer, por exemplo, contratualizações, optando pelo modelo de governança por contratos, você não vai precisar ter a mão de obra contratada pela própria administração. Então, isso sinaliza, de fato, para uma maior flexibilidade. Isso que você traz me faz questionar se essa decisão do STF
abre um caminho para a reforma administrativa que tem sido aventada, né, já de muitos anos, tem sido demandada, né, para uma modernização da administração pública. E queria saber o que você acha a respeito disso. Se deveria uma interferência entre um processo e outro, né? De apreciação. É uma pergunta interessante, porque a PEC mais recente que tramita no âmbito federal sobre reforma administrativa, porque a gente tem reformas administrativas municipais, estaduais, enfim. Né, foi até aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte recentemente a reforma administrativa no município, né? Mas tramita no governo federal uma reforma administrativa mais ampla, que altera a Constituição de 88, que é a PEC 32. Essa PEC foi proposta no governo Bolsonaro, ela tramita no Congresso, ela já teve vários substitutivos, né, relacionados com o conteúdo, de aprimoramento da redação dessa PEC. E essa PEC, ela tem um desenho muito voltado para essa ideia da governança por contratos. Ela se propõe a redução de privilégios, ela se propõe a diminuir gasto, do ponto de vista mais político, né? Mas ela tem uma tendência da governança por contratos, porque ela permite ampliar mais a contratualização. Então, ao invés da administração ter mão de obra para ela realizar as atividades, ela vai contratualizar isso por meio de licitações, contratos, concessões, enfim. Então, se a gente faz uma análise de que o regime jurídico único ele já foi extinto da Constituição e você tem uma PEC que caminha nessa ideia de governança por contratos, na verdade, essa decisão da DEI 2135, ela pode ser um catalisador ou já sinalizar também nesse mesmo sentido, né? Então, eu acho que ela, pensando no texto que tem até hoje nessa PEC, porque como está em tramitação, não dá para saber qual vai ser o conteúdo final, etc. Mas ela catalisa, eu acho que aí as coisas vão encaminhando mais pela busca de uma maior flexibilização da mão de obra, a discussão sobre a própria estabilidade dos servidores, né? Enfim, então eu acho que uma coisa acaba contribuindo com a outra nesse sentido. Entendo. E continuando então essa discussão, tem uma declaração do ministro Barroso sobre essa decisão tomada em relação à DEI 2135, que eu gostaria de trazer aqui para você me falar a respeito do que você acha que o fim do regime jurídico único interfere no trabalho das instituições de controle externo. Ele fala: a extinção do regime jurídico único está em consonância com as demandas atuais da administração pública e favorece a promoção da eficiência. Ao reduzir o formalismo excessivo na gestão administrativa, a mudança oferece maior flexibilidade para as contratações públicas de pessoal. Bom, Lília, também vou chamar a atenção dos telespectadores aí e ouvintes, viu? Essa discussão não é uma discussão fácil e não tem resposta fácil, imediata. Falar, vou mudar o regime jurídico único e aí vou vedar o regime jurídico único e aí a questão de pessoal na administração pública ela está resolvida, sabe? Eu acho que não é muito por aí. Essa fala do Barroso, feita agora, né, em 2024, ela muito me lembra o mesmo contexto da reforma gerencial de 1998, a reforma administrativa da emenda 19, né? Porque foi exatamente esse o discurso que ensejou a apresentação daquela emenda e o fim do regime jurídico único. Era quase uma cruzada contra a estabilidade. Nossa. Então, ao que tudo indica, né, a estabilidade ela não vai terminar, né, na Constituição. Mas talvez ela vá ficar restrita a um conjunto de carreiras, vai ter que se definir as chamadas carreiras típicas de Estado, né? O que a gente não pode fazer, no meu modo de ver, usar o regime seletista para alegar uma flexibilização na função pública, né? É achar, primeiro, que esse regime vai resolver o problema, né? E também que a administração vai poder ter uma mudança muito constante de pessoal.
que a estabilidade, ela não é um direito do servidor, ela não é feita para o servidor, ela é um direito que existe para a continuidade do serviço público. Então, você achar, e às vezes aparece isso nesses discursos, não estou dizendo necessariamente nesse do Barroso, mas na mídia em geral, quando as pessoas não aprofundam na discussão, né? Elas acham simplesmente que você poder demitir vai resolver. E imagine se isso fosse algo tão frequente, que a cada administração, a cada gestão que você mudasse, você alterasse toda a força de trabalho, né? Isso ia ser um caos na administração pública, né? Então, os efeitos não serão tão imediatos, né? Não vai se instituir uma flexibilização tão grande assim na carreira, nas carreiras, no meu modo de ver, até por causa do efeito que a decisão teve, né? Mas eu acho que a questão de gestão de pessoas no setor público, e aí eu falo mesmo como uma opinião minha pessoal, ela precisa de reformas mais profundas, reformas das carreiras, rediscussões, né, de remunerações, de subsídios, para você corrigir distorções que existem no âmbito da gestão de pessoas do setor público. É preciso, de fato, melhorar. Eu não acho que ela está ótima e nenhuma mudança precisa ser feita. Ao contrário. Mas ela precisa de uma discussão mais aprofundada acerca da força de trabalho necessária, do treinamento, né? Tem tanta coisa dos redesenhos de carreiras existentes na administração pública que não é necessariamente o fim do regime jurídico único que efetivamente vai resolver todos esses problemas. Compreendo e agradeço pelos esclarecimentos. São muitas as camadas de discussão, né, sobre esse tema. Nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu gostaria de fazer N outras perguntas sobre esse assunto. E eu tenho certeza de que o assunto não se esgota aqui. Essa é a nossa singela contribuição para o debate. E eu agradeço pela sua participação, pelas suas contribuições. Gostaria que você encerrasse com as suas considerações finais. Olha, agradeço, viu? Cumprimento a todos e todas. Foi um prazer. Aqui a gente inaugura uma discussão. As pessoas agora, né, vão procurar mais informações. Espero que gostem de se aprofundar sobre esse tema. A gente pode voltar em outra oportunidade aqui para aprofundar algum ponto, né? Estou à disposição. Deixo a vocês aí um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Caros ouvintes e telespectadores, neste episódio de dezembro do MPCcast, conversamos com a assessora da Procuradoria-Geral do MPC-MG, a professora de Direito da UFMG Maria Tereza Fonseca Dias. Obrigada a todos por nos acompanhar até aqui. Para assistir a este e outros episódios na íntegra, acesse nosso canal no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais, MPC_MG, e fique por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público de Contas acessando o nosso site, mpc.mg.gov.br. Nos vemos no nosso próximo episódio. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Transparência, efetividade, eficiência.